Vitória barrada, as aventuras de Stephen Bohr no Brasil. Bom, há alguns dias atrás, Stephen Bohr, um pastor adventista do sétimo dia, esteve na Igreja Central de Uberlândia para fazer uma semana de oração e evangelismo. Esse pastor, ele é um adventista do sétimo dia, mas ele não trabalha diretamente dentro da organização, ele trabalha em um ministério independente. Inclusive, isso é relativamente comum, especialmente fora do Brasil, ok? Fora da divisão sul-americana. Então, o Stephen Bohr é um pastor já bem conhecido, eu mesmo conheço o trabalho dele há muitos anos, e ele é adepto da teologia da última geração, que, dentre muitas coisas, ensina questões relativas à volta de Jesus e a ideia de que a geração que verá Cristo voltando será uma geração vitoriosa contra o pecado, acima da experiência de vitória contra o pecado das gerações cristãs passadas, mesmo da geração do Novo Testamento, dos apóstolos e etc. Esse entendimento da teologia da última geração é um entendimento amplo, a gente vai poder conversar e já conversamos em outros vídeos várias vezes a esse respeito. Mas essa teologia, ela é uma teologia que existe dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela não é a teologia oficial hoje da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa teologia tem muitas visões a respeito da doutrina do pecado, da natureza humana de Cristo, da própria natureza da igreja e da própria natureza dos seres humanos, com os quais a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje não concorda, ok? De qualquer forma, a gente entende que uma igreja é composta de pessoas diferentes, que pensam coisas de forma diferente, de maneira que existe um certo espaço para liberdade de pensamento, de maneira que nem todo mundo acredita exatamente da mesma forma em todos os pontos, mas nem por isso as pessoas que divergem em um ponto ou em outro deixam de estar unidos sobre a fé em Deus ou a fé em Cristo, as questões mais essenciais da identidade adventista, ok? Então assim, o Stephen Bohr é um adventista, porém ele é um adventista que tem crenças peculiares que não são abraçadas por toda a igreja. Também não é nada demais, porque todo pastor ou todo líder, às vezes, tem um entendimento que não é compartilhado pela igreja por inteiro. Vou dar alguns exemplos para você entender a importância disso. Pastor Ayrton Keller, ele tem as opiniões dele que não são compartilhadas pela igreja. Nem tudo o que Ayrton Keller pensa, a igreja pensa, e nem tudo que a igreja pensa, Ayrton Keller pensa individualmente como pastor, entende? Isso não é um juízo de que o pastor Ayrton Keller é infiel ao pensamento da igreja, nem que o pastor Stephen Bohr é infiel ao pensamento da igreja, mas é importante entender que existe uma doutrina adventista que então está estabelecida nas crenças fundamentais, naquilo que realmente a igreja definiu em conferência geral como posição adventista, e questões, entre aspas, mais secundárias ou mais distantes dessa base, que aí essas questões um pouco mais distantes pode haver uma certa divergência e a personalidade, individualidade e opinião de cada um nesse sentido, ok? Então, ok. O pastor Stephen Bohr esteve no Brasil e ele fez uma espécie de semana de oração e evangelismo, como eu estava dizendo, com um foco em ensinar a igreja e também em pregar a mensagem para visitantes, etc. Inclusive, a Igreja Central lá de Uberlândia fez um trabalho muito bonito. A TV Terceiro Anjo estava, então, transmitindo ao vivo essa programação e eu vi algumas partes dos dias que ele pregou. Então, assim, olha, música de alta qualidade, transmissão de alta qualidade, um bom conteúdo, inclusive em alguns momentos. Eu não vi tudo aquilo que o Stephen Bohr pregou, mas eu vi, por exemplo, uma sessão de perguntas e respostas, ele respondeu de uma forma equilibrada, muitas perguntas, ele tem um bom conhecimento da doutrina adventista, da história adventista, ainda que ele tenha as crenças particulares dele com as quais eu não concordo, mas eu reconheço que o Stephen Bohr tem ótimas qualidades enquanto orador, enquanto estudioso e etc. De maneira que, tranquilo, é um pastor adventista, apesar de trabalhar fora da obra, para mim não tem problema nenhum. Acontece o seguinte, pastor Stephen Bohr estava ensinando à igreja questões a respeito aí da teologia da última geração, a geração fiel, inclusive tem alguns títulos aí de vídeos que você pode conferir aí no YouTube, dá uma olhada lá no que ele ensina. E a ideia é que o pastor Stephen Bohr começou a construir a sua argumentação para conduzir que a última geração vai vencer o pecado de forma plena e etc e tal, e esse não é o entendimento adventista
oficial, vamos pensar assim, ok? Então o que acontece? Quando o Stephen Bohr começou a chegar perto dessa conclusão para, de alguma maneira, ensinar a vitória absoluta e completa contra o pecado na última geração, o pastor Stephen Bohr foi proibido de continuar essa série, que ele estava fazendo, se eu não me engano, pela manhã, alguma coisa assim, e só foi permitido a ele continuar a série de noite, que era uma série mais evangelística, que não tinha por objetivo fazer esse proselitismo, entre aspas, perfeccionista dentro da igreja, ok? E aí, ok, isso aí aconteceu, ele foi barrado então de continuar a sua série de estudos, e isso gerou aí um certo mal-estar. Bom, o site do Congresso MV, Missionários Voluntários, publicou uma nota e uma gravação colocando ali um pouco de como que o pastor Stephen Bohr começou a ensinar essa ideia da vitória contra o pecado, e alguns irmãos que estavam ali na igreja central de Uberlândia confirmaram, não, é isso aí, temos que pregar isso, e se a gente prega isso a gente é perseguido, e como é que a gente faz, etc e tal, e isso aí, pelo que eu entendi, foi o estopim para que ele fosse então assim proibido de continuar a pregando esse assunto, que é um assunto que não é a posição oficial da igreja e que acaba dividindo os irmãos, que acabam comprando essa ideia da vitória contra o pecado, e por detrás dessa ideia vão entrando questões complicadas e heréticas em relação à natureza de Cristo, à doutrina do pecado e etc e mais, ok? Então o fato é que ele veio convidado para pregar, começou a pregar a ideia dele e foi barrado e foi proibido de pregar. Aí, inclusive, o Congresso Missionários MV colocou lá, né? Vitória barrada. E assim é o título do meu vídeo. E aí, vitória barrada? Como é que é isso aí? Bom, dentro dessa questão como um todo, muitas pessoas sabem que eu sou um combatente da visão da teologia da última geração, do perfeccionismo, e vieram me perguntar, olha, você viu o que aconteceu? Nossa, você concorda com isso, de proibir ele de pregar ou não? Como é que você, Ezequiel Gomes, vê essa situação? Bom, eu vou responder para vocês aqui publicamente como é que eu vejo essa situação. Primeiro, o pastor Stephen Bohr, ele é conhecido por pregar essas coisas no mundo inteiro. Ele prega isso em língua hispana, aí, tem um monte de vídeo dele por aí, falando essas coisas aí abertamente. Teologia da última geração, parar de pecar e etc. Prega isso nos Estados Unidos, ele fala inglês, acho que inclusive, pelo que eu entendo, ele mora nos Estados Unidos e tal, prega essas mesmas coisas lá nos Estados Unidos. Então vejam, quem conhecia minimamente o trabalho do Stephen Bohr estava entendendo, creio eu, que estava trazendo uma pessoa que ia pregar esse tipo de mensagem dentro da igreja. Então, na minha opinião, você trazer, ele começar a pregar e você não permitir que ele vá até o fim na sua pregação, na minha opinião, isso é um erro, um equívoco, sem entrar no mérito se o Stephen Bohr tem razão ou não em relação à sua compreensão doutrinária. Já de antemão eu já aviso que eu creio que não, eu sou um combatente do entendimento do pastor Stephen Bohr sem combatê-lo como pessoa, mas em termos do entendimento eu acho um entendimento equivocado e não é a teologia oficial da Igreja Adventista. Mas vejam, ele já é conhecido por pregar esse conteúdo. Então quando você traz, se você convida, se você permite, de alguma maneira você deu o aval, e aí você proibir no meio, a situação fica meio complicada. Então eu não creio que foi uma atitude correta. Porém, aí entra uma outra questão. Eu não conheço os detalhes dessa questão como um todo. Por exemplo, quem foi que convidou? Quem foi que permitiu? Quem foi que realizou esse congresso? Quem que usou a Igreja Central de Uberlândia para colocar essa mensagem que não é a mensagem oficial adventista? Foi um líder, foi um não líder, foi a associação, foi o pastor, foi um conjunto de situações, porque de repente o pastor ou a associação ou um líder não está totalmente consciente do que está acontecendo. E quando vê a coisa acontecer, especialmente a liderança do campo tem autoridade dentro da igreja para dizer que, olha, essa não é a teologia adventista e você não pode pregar isso aqui, ok? Claro, só que aqui entra um outro problema. É bem importante a gente entender que existem esses entendimentos diferentes dentro da igreja. Então existem pessoas que acreditam que podemos vencer o pecado e viver sem pecar, e outros que acreditam que não, essa não é a teologia bíblica, não é isso que a Bíblia ensina. Ok. De qualquer forma, qual que é o resultado de uma situação como essa que se cria em relação ao pastor Stephen Bohr? Aqueles que acreditam na vitória contra o pecado, que não é a teologia oficial adventista, apesar dela ser construída tirando do contexto, ou enfim, uma interpretação particular de certas frases de Ellen White, certas frases bíblicas e etc. Mas quando você proíbe a pessoa de pregar isso,
e você entende que existem pessoas que defendem isso dentro da igreja, você cria uma situação muito complicada, porque aí o que acontece? Essas pessoas, elas não conseguem ver que elas estão erradas na sua compreensão e começam a se sentir mártires, perseguidas, porque nós estamos tentando pregar a verdade e a igreja não está deixando, e aí gera acusação contra o ministério, contra os irmãos, contra os líderes, contra todo mundo que pensa diferente deles. Aí eles pensam o que Deus pensa e todo mundo é do diabo que discorda deles. Esse é um problema muito grave, pelo seguinte: o entendimento dessas pessoas não é verdadeiro. Tanto é que eles acreditam na vitória contra o pecado, mas todos eles não pararam de pecar ainda, tá? A Bíblia diz aqui, por exemplo, tá a Bíblia aberta aqui, Eclesiastes 7, verso 20. Não existe homem que não peque. Ponto. É isso. Então veja, quem acredita na vitória contra o pecado não vive essa vitória. Porém, tem uma convicção que se você acreditar nisso e se esforçar muito, lá no final, a última geração vai conseguir negar o que esse texto da Bíblia aqui ensina. Então vejam, essa convicção desse pessoal é uma convicção forte, fanática, eles vão até o fim em nome disso, eles não ouvem nenhum argumento contrário à opinião deles. Então quando você chama o pastor lá, que é o líder deles, ou que é a pessoa que prega aquilo que eles querem ouvir, você proíbe, eles criam em nome disso essa mensagem que eles estão sendo atacados, eles estão pregando a verdade, e o diabo está perseguindo eles com a ajuda da associação, do pastor, do Ezequiel Gomes e de todo mundo mais. Isso é uma situação ruim. Talvez a melhor maneira de lidar com isso é deixar, já que convidou e permitiu, deixa pregar. E depois chega lá e avalia cada argumento de forma séria, de forma bíblica. Olha aqui. Aqui nesse vídeo o pastor Stephen Bohr diz que podemos vencer o pecado. Bom, a Bíblia diz, por exemplo, vamos para outro texto. 1 João 1, verso 8, né? Texto absolutamente famoso aí dentro dessa discussão. E a Bíblia diz assim, olha: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É a verdade praticamente análoga àquela de Eclesiastes 7:20. Todo mundo peca, e se disser que não tem pecado é mentiroso. Claro, a teologia da última geração, os perfeccionistas, eles têm as suas interpretações particulares do que significa Eclesiastes ou do que significa 1 João, de maneira a tentar manter o sistema deles coeso e de pé, mas eles não conseguem. Nem na teoria e muito menos na prática. Eles ensinam que podem viver sem pecar e todos eles pecam. Então essa é a realidade. Então você não precisa assim temer que eles preguem isso. Imagina o seguinte: o pastor Stephen Bohr vai pregar lá na Igreja Central de Uberlândia e agora ele prega, podemos vencer o pecado. E o que vai acontecer? Vai todo mundo virar ex-pecador lá, o céu vai se estabelecer na Igreja Central de Uberlândia. Ninguém mais nunca vai pensar uma coisa errada, falar uma coisa errada, fazer uma coisa errada, em situação nenhuma, em momento nenhum da sua vida, da igreja, etc. Isso não funciona. Então você não precisa temer que se ensine isso. Agora, claro, você precisa deixar claro que é o seguinte: esse entendimento do Stephen Bohr, ele existe dentro da igreja e como membros da igreja, líderes da igreja, eles devem ser respeitados. Porém, não é o entendimento oficial da igreja de que o ser humano é pecador e permanece pecador até a volta de Jesus, com a glorificação e a transformação da sua natureza. Tanto é que a Bíblia diz que a nossa natureza é filha da ira, né? Lá no livro de Efésios diz que nós somos filhos da ira por natureza. Ou seja, a própria natureza humana nos impede dessa perfeição sem pecado que esse pessoal aí diz que vai atingir e que pode atingir. Essa um pouco é a ligação desse tema com a ideia da humanidade de Cristo, que eles dizem que foi pecaminosa igualzinha a nossa, mas sem pecado. Mas daí já fica difícil, né? Porque se foi sem pecado, não foi igualzinha a nossa. De qualquer forma, tudo isso gera essa munição para eles dizerem que a igreja está perseguindo os profetas verdadeiros, os mensageiros verdadeiros, mas olha que situação interessante. Esse mesmo pessoal aí do Congresso MV, da TV Terceiro Anjo, são um bando de hipócritas do maior tamanho. Por quê? Porque quando você proíbe alguém que defende o que eles defendem de pregar, eles acusam a administração da igreja e etc e tal. Mas deixa eu contar para você um caso pessoal e particular que eu tive com essas pessoas. Alguns anos atrás eu lancei um vídeo sobre argumentos mentirosos em defesa da música que agrada a Deus.
E esse pessoal do Congresso MV, que na época, né, o Daniel Silveira, era da TV Terceiro Anjo, mandaram um e-mail para o presidente da minha união para proibir o meu vídeo, para me difamar, para criticar, para dizer que o meu vídeo estava errado e para etc e tal, e proibir o meu vídeo de ser divulgado, de ser espalhado. Eles barraram o meu vídeo, vamos pensar assim. Ou pelo menos eles queriam barrar o meu vídeo. Então, é muito bonito isso, né? Quando impede o meu pregador predileto de pregar, olha aqui como a igreja é malvada, é tirânica, é satânica. Mas quando alguém prega o que eu não gosto, daí eu proíbo, eu persigo. Dá uma olhadinha aí nos vídeos de Daniel Silveira, por exemplo. Vive falando mal, aqui ó, tô com a Bíblia de Estudo da Andrews aqui na minha mão. Fala mal da Bíblia da Andrews, fala mal de um monte de gente porque prega contra as suas ideias. Então veja, vamos pensar que o Daniel Silveira fosse o presidente da associação, da divisão, sei lá do que. Será que ele deixaria a Bíblia de Andrews circular por aí, sendo que ele não concorda com a Bíblia de Andrews? Ele não ia deixar. Então ele iria barrar a Bíblia de Andrews, ou seja, é uma grande hipocrisia. Não me barrem porque eu não posso ser barrado. Agora, quem falar contra mim, eu quero perseguir, eu quero denegrir, ou eu quero de qualquer maneira ter a minha voz aí para dizer que todo mundo é do diabo e eu sou o maluco do pedaço, vou para o céu porque eu sou o único de Jesus aqui nessa história. Veja, é isso que conduz, essa hipocrisia. Então assim, esse vídeo que eu fiz, ele é importante para fazer o contraponto a essa loucura toda de que Stephen Bohr pode pregar o que ele quiser, ele pode pregar que ele é capaz de viver sem pecar. Pô, maravilha, parabéns. A única coisa que ele vai conseguir provar com isso é que ele é um baita de um hipócrita, que coloca um fardo terrível sobre os outros que ele mesmo não carrega, porque ele mesmo é um pecador que peca e continua pecando e continuará a pecar até morrer, ou até que Cristo volte e liberte o pastor Stephen Bohr dessa natureza maldosa, carnal, pecaminosa que ele tenha. Isso também não quer dizer que o pastor Stephen Bohr é a pior pessoa do mundo. Ele pode não ser adúltero, não ser ladrão, não ser mentiroso e não ter um monte de pecados que as pessoas têm. Ele pode estar vivendo uma vida de santificação, ele pode ter tido vitórias contra 1 milhão de pecados. Mas uma coisa eu garanto, ex-pecador, ele não é, eu não sou, você não é. De maneira que não tem vitória barrada nenhuma. Se você fosse capaz de viver sem pecar e eu, não teria ninguém que poderia barrar essa experiência. Agora, se nós não somos capazes pela nossa natureza, talvez até mesmo pelas nossas escolhas e as nossas imperfeições, nós só temos um remédio. E esse remédio é a graça de Deus em Cristo Jesus. Essa graça perdoa, sim, os pecados que existem, porque se não existisse não precisava perdoar, e sim transforma o pecador, mas não ainda de forma que ele se torne um ex-pecador, ok? A graça nos transforma, nos perdoa, nos faz novas criaturas, mas ninguém deixa de ser pecador em função disso. E aí tem algumas ideias interessantes, né? O pastor Stephen Bohr tenta dizer o contrário do que eu estou dizendo assim, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a gente não pode dizer que a gente não pode viver sem pecar, porque eu tudo posso. Aí eu poderia fazer algumas perguntas para ele. Bacana, você pode sair voando, você pode ficar rico sem trabalhar, você pode, enfim, sair daqui, chegar lá do outro lado do mundo sem viajar, sem percorrer o caminho, você pode respirar embaixo d'água, porque tudo posso, etc e tal, né? Essa é a hermenêutica que você usa. Está escrito que tudo posso, então você pode tudo sem restrição. Veja, inclusive quando Paulo escreve tudo posso, ele não está dizendo assim, eu posso ser rico, milionário, sem pecado e perfeito e maravilhoso. Não, ele está dizendo, eu posso ser pobre, mas eu posso em Cristo. Eu posso sofrer, mas eu posso em Cristo. Eu posso morrer, mas eu posso em Cristo. Porque não importa a morte, o sofrimento, a pobreza, o que for, eu sou rico da graça de Deus e eu vou para o céu em nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses. Não está dizendo que você pode o que nenhum ser humano conseguiu na face da terra, que é deixar de ser pecador para ser alguém sem pecado. Ok, pessoal? Um grande abraço para você, feliz sábado, fica com Deus.